Gravando. E a ideia hoje primeiro, deixa eu perguntar, né? Vocês já falaram que estão bem, mas estão em casa ou estão trabalhando, estão saindo? Como é que estão? Trabalhando normalmente. Tá trabalhando normal mesmo? E você, Gabi? Tô em casa. Tá em casa? Não abre, então... Eu preferia estar trabalhando normalmente, porque aqui em casa a gente acaba trabalhando mais do que quando sai para trabalhar. Meu Deus do céu, como é difícil, né? A gente ter que se organizar, ter que aprender, assim, novas ferramentas, novos instrumentos. Igual essa agora de dar aula online, é muito mais difícil, né? Para a gente que está acostumado a estar na quadra, desenvolvendo o trabalho. Mas assim, estou com muita saudade, não vejo a hora da gente poder voltar, ir lá para a quadra, jogar, bater uma bola, porque, meu Deus do céu, esse negócio de ficar em casa não tá com nada, não. Verdade, cara. Eu sei que é necessário, né? Mas que é muito difícil, muito desgastante. Eu tenho que concordar que é, viu? Meu Deus do céu. Mas, como diz, né? Vida que segue, vão embora. Conta uma coisa para mim. Como é que vocês estão em relação ao desenvolvimento aí do AVA, do desafio nota máxima, do acompanhamento da matéria? Tá tudo certo? Professor, eu fiz até agora, eu fiz só a unidade 1 até agora, porque eu tô no último, né? Então tem que terminar o TCC e agora chegou aquela parte mais complicada do TCC. E desafio tô fazendo de boa também, mas tudo eu tô indo fazendo conforme eu vou conseguindo fazer. Tá. Tô dando um pouquinho de prioridade pro TCC. A gente tem uma meta aí, né? Eu não tenho exatamente a data, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho a data sim, na verdade, eu não sei de cabeça, né? Mas deixa eu achar aqui, eu acho que já foi mandado para vocês uma. Não, cadê? Nova meta. É que eu tenho que achar aqui, sabe como que é, né? 450.532 mensagens por dia vai chegando, a gente não sabe meta, é mais fácil procurar assim. Porque a faculdade vai colocando metas para gente, né, para a gente acompanhar e cobrar de vocês em relação a essa pontuação, né? Olha lá, recebemos nova meta, tá aqui. De 2.500 pontos no mínimo cada aluno, pensando no último dia de abril, no último dia não, na última sexta-feira de abril. Então, quer ver, ó, vamos ver aqui o calendário. Esses negócios de tecnologia é bom, tem hora, né? Na última sexta de abril, na última quinta, na verdade, que é dia 30. O que acontece é assim, a ideia é que vocês estejam com pelo menos 2.500 pontos nesse dia, até o dia 30 de abril, para que vocês consigam chegar acompanhando numa boa, né, todo o processo do desenvolvimento aí das notas. Então é AVA, desafio nota máxima, aquelas coisas todas que vocês têm que estar fazendo. Eu acredito que dê suficiente para terminar aí. Até lá já vai estar aberto. A unidade 2 já era para ter terminado, quem conseguir fazendo é uma boa. Semana que vem, se eu não me engano, já abre a unidade 3 e até o dia 30 a gente vai ter já vai ter as três aulas da unidade 3 já finalizadas. Então, se vocês conseguirem ir acompanhando de acordo com o dia da aula, o fechamento da unidade, vai dar certinho para vocês chegarem lá no dia 30 com mais de 2.500 pontos tranquilamente. Tá? Então,
E não esquece, pelo amor de Deus, o danado do desafio nota máxima, porque ele é o que dá a maior pontuação para vocês em relação às atividades interativas, tudo bem? Em relação à prova, eu tive conversando com a Cibele, que é a coordenadora da pedagogia, né, que eu dou aula na pedagogia também, e com o Ronaldo, assim, a princípio as datas estão mantidas para semana de 20 a 24 de abril, porque a nossa previsão de volta é agora dia 13. Não sabemos como que vai estar em relação aí aos decretos, às determinações do governo, mas a princípio a gente volta dia 13, né? Então, teria uma semana de aula presencial para iniciar as provas. Se tiver alguma alteração, vocês serão avisados. Na verdade, eu estou adiantando isso para vocês porque tem bastante gente perguntando, tá? Mas isso não é uma informação assim final, tá? Ela é sujeita a alterações, exatamente porque não depende só da decisão da unidade ou da instituição. Tudo vai depender de como vai estar aí no decorrer aí da pandemia e tudo mais. Tudo bem? Do que a gente vai falar hoje? Hoje, a nossa aula é sobre o mini voleibol. O mini voleibol é uma modalidade, na verdade, é um jogo pré-desportivo, uma metodologia pré-desportiva para ensinar o voleibol. Existem diversas formas dele ser utilizado. Mini voleibol é uma delas, que é bastante divulgado e bastante apoiado, né, pela Federação Internacional. E com um detalhe, né, ela foi desenvolvida em cima de uma metodologia muito interessante e uma progressão inteligente, porque essa progressão do desenvolvimento técnico do voleibol, ele acompanha o desenvolvimento motor da criança. Então, quando a gente lembra lá que vocês tiveram aula de crescimento e desenvolvimento, a iniciação esportiva, eu conversei com o professor que deu aula disso para vocês, e o cara muito gente boa, gostei dele, inclusive, né, assim, bem descoladão, conversa bem e tal. Ele falou para mim que trabalhou com vocês bastante, inclusive, a ampulheta de desenvolvimento do Galahu, né? Conversou muito com vocês, mostrou, cobrou. Até ele falou para mim que teve uma aula que ele falou assim, que vocês tinham que fazer de conta que essa ampulheta ia estar tatuada dentro do cérebro de vocês, que não podia esquecer dela de jeito nenhum, quem pretende trabalhar com criança e iniciação esportiva, né? Porque precisa respeitar aqueles estágios, né? E os grupos de movimento para que você consiga, né, na verdade, um desenvolvimento bem adequado das crianças. O que eu vou fazer com vocês hoje é o seguinte, eu vou agora disponibilizar os meus slides e a gente vai conversando sobre eles. A minha imagem, ela deve ficar pequenininha aqui, eu não sei como que fica para vocês, porque de vocês eu tenho, como nenhum de vocês ativou a câmera, eu só tenho aqui o nome de vocês, né, e as iniciais. Agora, se vocês ativarem a câmera, eu tenho a imagem. Como eu vou compartilhar a tela do meu computador agora com o slide, eu não sei como que fica para vocês a minha câmera, não sei se aparece. Mas, a qualquer momento, vocês estão no modo mudo, né? Todos estão com o microfone desativado, mas a qualquer momento que tiver uma dúvida, só ativa o microfone, me chama, me interrompe e a gente faz a explicação, tudo bem? Continua o mesmo esquema que ela na sala, sem problema nenhum. A única diferença é que agora
vocês estão me vendo de longe. Ok? Deixa eu achar aqui. Não é esse. Deixa eu ver se vai entrar. Entrou a tela errada. Esse negócio toda vez ele muda a minha tela. Espera aí. Muita calma nessa hora. Oi, Alissa. Bom dia. Tudo bem? Acabei de enxergá-la neste E aí, momento. professor, bom dia. Desculpa a Tudo demora aí. certo? Não, demora nenhuma. Tranquilo. Estamos começando agora. Bom, o que que aparece para vocês aí? Já está aparecendo o slide do voleibol? Aparece ou não? Aparece. Pra mim apareceu. Apareceu? Para você também, Alissa? Parece, tá tranquilo. Pedro? Parece sim. Então, beleza. Vamos que o show não pode parar. Olha lá, hoje, a gente falando do mini voleibol, o que acontece é o seguinte, a gente tem, dentro da modalidade, né, do mini voleibol, dentro da modalidade do voleibol, a gente tem aí o mini voleibol, que, na verdade, nada mais é do que uma redução das medidas, né, uma redução de altura de rede, de tamanho de quadra, né, a gente faz um jogo reduzido, que tem como objetivo deixar a dinâmica do jogo, né, mais simples, mais fácil, para que as crianças consigam entender essa dinâmica, as regras, e a gente diminui bastante a exigência em relação à cobrança, né, de gestual técnico. Por quê? O voleibol, eu falo para vocês sempre, é um esporte assim, extremamente técnico. Eu acho que dos esportes de quadra é o mais difícil de se aprender e de se ensinar. E também é o esporte que tem o maior nível de cobrança, por não admitir erro de forma nenhuma. Em momento nenhum do jogo é permitido ao atleta, né, ao jogador, ao participante, errar. Diferente, por exemplo, do futebol, do basquete, do handebol, que quando você erra, você simplesmente perde a posse de bola. O voleibol, todo erro que você comete, além de perder a posse de bola, contabiliza um ponto para o adversário. Então, isso deixa o voleibol um esporte tecnicamente muito mais difícil, muito mais exigente em relação ao resultado final. Professor, mas por que que tem que ser assim? Aí é que tá, não sei. Na verdade, ele foi se desenvolvendo de uma forma que essa exigência técnica foi sendo aceita, e eu acho que é uma das coisas que impulsionou bastante o desenvolvimento do vôlei, né? E ficou isso em regra. Eu preciso fazer isso quando eu estou na iniciação? Não, não preciso. Eu posso flexibilizar regra, posso flexibilizar gesto técnico, eu posso fazer o que eu quiser quando eu estou no processo de desenvolvimento, né, de iniciação, mas eu tenho que lembrar que com o passar do tempo, com o passar dos estágios desse desenvolvimento, eu preciso voltar a aproximar esse jogo pré-desportivo que eu utilizei como estratégia, né, de aprendizagem dinâmica, do que é a realidade da modalidade. Porque senão também eu vou criar uma série de vícios, uma série de problemas em relação a esse desenvolvimento que pode, né, em algum momento, refletir de forma negativa nesse processo de aprendizagem. Tudo bem? Dúvidas? Quem cala consente, hein? Ninguém falou nada porque tá tudo bem, eu vou seguir em frente. Então, na verdade, né, pensando nessa evolução, como eu falei para vocês, a Federação Internacional de Voleibol desenvolveu esse sistema aqui do mini voleibol. E o que ele faz? Ele divide
o processo pedagógico, o processo de ensino em algumas etapas, mas diferente do que muita gente imagina, não existe uma determinação fechada do que ser ensinado, de como ser, o que vai ser aplicado em relação à técnica do voleibol em cada uma das etapas. Isso é legal por quê? Porque olha só como eles desenvolvem, né? Eles desenvolvem em 4 blocos diferentes. Então, o primeiro bloco, eles aconselham, né? Eles preconizam que o mini voleibol seja trabalhado um com um. Então, a criança vai estar trabalhando, primeiro ela vai ter que explorar a bola, as possibilidades de movimentos técnicos, né, com a bola, mas ela inicia sozinha e depois vai fazer esse desenvolvimento com uma outra criança, né? Aqui tá 1x1, né, que normalmente a gente lê nos esportes é 1 contra 1, mas na verdade a gente vai estar trabalhando um com o outro e não contra o outro, né? As crianças vão estar desenvolvendo toda essa parte técnica de gesto, de movimentação, com mais um amigo, tá? Aí o segundo bloco, esse amigo que estava trabalhando comigo vai continuar e a gente se junta a mais 2. Nesses, tanto no 1 contra 1, contra o 2 contra 2, e isso vai seguir, vão chegar momentos que a gente vai fazer jogos, né, de competição, de disputa entre elas, que no primeiro momento, lá no primeiro bloco, a criança vai ter que se virar sozinha. No segundo momento, ela tem alguém para ajudá-la, né? O que aumenta a possibilidade nas tomadas de decisão, de como ela vai passar essa bola, de como ela vai desenvolver esse gesto técnico, entender a dinâmica do jogo. E prestem atenção que ela está numa idade, no segundo bloco, né, 9, 10 anos, que vai coincidir com um período de transição de mudança de estágio dentro do processo, né, da ampulheta lá do Galarrot. Ela está muito próxima da mudança de estágio. E essa mudança de estágio vai trazer para ela uma grande possibilidade de desenvolvimento técnico, porque entre 11 e 12 anos, até os 10 anos, ela está no período mais sensível do desenvolvimento. Entre 11 e 12 anos, ela dá uma diminuída nisso, porque está se aproximando o período da puberdade, e é importante que nesse período, a hora que ela vai ter uma certa perda de coordenação, porque está crescendo, porque os hormônios estão numa uma ebulição gigantesca, e ela, muitas vezes, pela transformação do corpo, né, devido a esse crescimento biológico, ela para de se reconhecer. É importante que eu continue trabalhando essa conscientização técnica e coordenativa para que a criança não tenha muitos prejuízos. Então, daí o que eu faço? Eu junto, né? Eu vou somar, eu vou agregar mais uma criança para esse momento das tomadas de decisão, para esse momento de auxílio mútuo entre elas, para melhorar essa aprendizagem. E isso vai seguindo. Então, o que a gente entende é assim: esse primeiro estágio, né, ele vai familiarizar, né, a criança com o implemento do jogo. Qual é o implemento do jogo? A bola, né? E com a principal ação do jogo, que é jogar a bola para o outro lado da rede, né? Para o outro lado da quadra, por cima da rede. Aqui, como eu falei para vocês, faz-se uma redução do tamanho da quadra, né? Porque a quadra de voleibol ela tem um quadrado, né? De 9 metros de comprimento por 9 metros de largura cada quadro, divididos por uma rede. Então, o total do espaço vão dar 18 metros. 9 metros para cada lado.
O que a gente pede? Que eu reduza, né, o tamanho dessa quadra para 4 metros de comprimento por 2 de largura. Ela fica bem pequenininha em relação ao tamanho oficial. E o que isso ajuda o desenvolvimento da criança? Ela consegue se deslocar, se movimentar de forma efetiva, consciente, quando ela está nesse espaço menor. E um detalhe importante, a rede também baixa a sua altura, porque se a gente for pensar na altura oficial da rede de voleibol, para as equipes masculinas adultas, ela está a 2,43 metros de altura. Para as equipes femininas, 2,24 metros. Ah, professor, aqui você está falando para usar a rede a 2 metros. Não dá tanta diferença. 24 centímetros dá bastante diferença. 43 dá muito mais. E o que acontece? A criança não ter a chance ou a capacidade ou ter uma dificuldade aumentada de passar essa bola para o outro lado, pode e vai frustrar muito o desenvolvimento dessa criança, dela chegar até a abandonar o jogo de voleibol, não querer mais saber de jogar, tá? Isso pode acontecer. Então, o que eu preciso fazer nessa fase? Crianças de 7 a 8 anos normalmente gostam muito de competições, de estafetas, de brincadeiras que eu vou estar inventando ou vou estar propondo para elas, com a ideia dela ter um maior domínio da bola, né? Ter um conhecimento maior e entender o quanto ela vai precisar de força para lançar essa bola, para pegar a bola, né? Drible, todo tipo de habilidade coordenativa que eu conseguir desenvolver com essa criança é importante nessa fase. E eu não preciso pensar só no que é gesto técnico de voleibol. Eu posso fazer trabalho de coordenação geral, porque isso, de alguma forma, vai ser usado num futuro muito próximo, ok? Aí, eu entro na segunda fase, né, desse desenvolvimento, o segundo momento de desenvolvimento. Então, aqui, a criança já está se aproximando aí da puberdade, como a gente falou, e eu sei que ela já tem um domínio corporal maior, já tem um desenvolvimento de força maior, né? Já consegue entender melhor a dinâmica do jogo, entender melhor a movimentação que é necessária para ocupar espaços, até porque eu começo a passar a quadra para um espaço de 6 metros, né, de comprimento por 3 de largura. Então, eu aumentei o espaço para ela, mantive a rede na altura de 2 metros, né? Mas agora eu tenho que lembrar que ela tem mais um amiguinho trabalhando com ela. Então, apesar de ter aumentado o espaço, eu tenho mais uma pessoa ali com quem ela vai ter que dividir as tomadas de decisão, o tempo de posse de bola, as possibilidades de posse de bola. Então, eu começo a introduzir para a criança a ideia do dividir o espaço, do dividir o trabalho com o amigo que está ali. Tudo bem? E o que é importante? Aqui, ó, eu começo a iniciar os fundamentos básicos do jogo. Então, toque, manchete, saque por baixo, são movimentos técnicos que eu preciso desenvolver nessa fase. Aqui, com 9, 10 anos, ela já tem essa condição de entender, né, a parte técnica do jogo, qual é a importância desses 3 fundamentos básicos que ela precisa desenvolver para jogar melhor, né? Para conseguir se adequar à dinâmica e às regras
oficiais do jogo, sem que isso lhe cause nenhum prejuízo em relação ao seu desenvolvimento, tudo bem? Tranquilo até aqui, galera? Chegou mais alguém na sala? Tranquilo. Tá tranquilo. Mas não chegou mais ninguém. Tá só o Pedro, a Alissa e a Gabi mesmo. Eu acho que sim. Sim, sim. Sabe o que tá me lembrando isso aqui? Aquele joguinho que tinha no Silvio Santos, que ele falava, o cara não ouve nada, né, não vê nada e fica assim: você quer trocar um pendrive por um carro? Aí o cara, não! Sabe, tá igualzinho, vocês demoram para responder igual o cara de lá. Vamos lá. Aí eu tenho que entender que essa fase eu estou o quê? Aprimorando esses fundamentos básicos. O que é aprimorar um fundamento básico? Eu vou ensinar, mostrar esse fundamento, né? Se precisar particionar essa técnica, usar uma metodologia, né, mais analítica, eu vou fazer isso, vou corrigindo, né, de forma não tão severa ou exigente os movimentos para que a criança entenda o quanto ela tem que se posicionar para fazer o movimento, como ela vai tocar na bola, é com o dedo inteiro, é com a mão inteira, é só a ponta do dedo, é o antebraço. Eu vou ficar muito atento nessa execução técnica, desenvolvendo essa habilidade específica, especializada do esporte, mas eu tenho que ainda respeitar o momento dessa criança. Eu tenho que lembrar que com 9, 10 anos, ela ainda é criança, ela ainda gosta de brincar, ela ainda se interessa, e é bom que continue se interessando por muito tempo, pelo lúdico, né? Então, a metodologia que eu vou usar para desenvolver, né, e fazer esse aprimoramento de fundamento técnico, não precisa ser uma metodologia rígida. Ela pode ser flexibilizada, ela deve ser flexibilizada e, principalmente, que estimule, né, o interesse da criança. Então, esse trabalho lúdico, ele é importante por quê? Porque ele também é motivacional, né? Ele vai continuar estimulando o interesse da criança para que ela continue na modalidade. Porque se eu tenho esse desinteresse, eu posso perder a criança que aprendeu o voleibol e posso estar perdendo um jogador em potencial, né? Um atleta de alto rendimento em potencial, porque eu não soube trabalhar. Então, quando a gente aumenta aí, né, nessa próxima fase, o número de jogadores, a gente estava trabalhando com 2, a gente vai pôr 3 e vai começar a deixar a brincadeira mais legal, eu preciso entender o seguinte, que eu tenho que aumentar ainda mais o tamanho da quadra. Então eu chego para os 9 metros de comprimento, que é o comprimento oficial da quadra, só que eu ainda tenho reduzido a largura da quadra. Eu não cheguei, né, nos 9 metros. Eu estou aqui, ó, com 4,5 metros. Então eu tenho a metade de uma quadra. E eu aumento, né, a altura da rede em 10 centímetros. Parece muito pouco, mas isso vai dar uma diferença muito grande para as crianças. E aqui, apesar de estar aumentando, eu começo a deixar ela se aproximar do fundamento do ataque, que é a cortada. Para isso, ela vai precisar saltar, né? E o que a criança tem que entender quando se fala em saltar no voleibol? Normalmente, quando a gente pensa em salto, a gente pensa em saltar para atingir um outro lugar. Então, por exemplo, eu vou saltar um buraco de um lado para o outro.
eu vou saltar de uma guia para outra, né? No voleibol, o salto, ele tem o objetivo de atingir a bola que está mais alta, que está acima da altura da rede. Só que eu não posso pular para frente, porque a regra do voleibol me proíbe do contato com a rede. Então, toda vez que eu tenho contato com a rede, eu passo a bola para o outro time. Eu dou um ponto para o outro time. Então, eu preciso começar a entender aqui que esse salto é um salto vertical. Ele não pode ser um salto horizontal. Quanto mais verticalizado, né, esse salto, melhor é para mim e para o meu time. E isso também garante que eu consiga alcançar e golpear a bola na maior altura possível. E golpear essa bola na maior altura possível é bom por quê? É bom porque eu vou garantir que eu não vou acertar a rede, nem com o meu corpo, nem com a bola. E a chance dela chegar, né, do outro lado com uma maior velocidade, com uma maior dificuldade para a defesa do adversário, também é grande. Aí, eu trabalhei isso, comecei a fazer essa introdução do ataque e tudo mais. Eu vou para a parte final desse desenvolvimento do mini voleibol, que é trabalhar 4 contra 4. Aí, o que acontece? Eu começo a aumentar aí a rede, né? Deixo ela 2,20 m, e a medida da quadra passa a ter a 14 de comprimento e 7 de largura. Professor, mas você não falou que a quadra era 9x9? Eu me confundi numa coisa nesse período todo. Quando eu falo, desde lá do começo, no primeiro estágio, que a gente falou de 4 metros por 2, esse primeiro estágio, na verdade, aqui nos 4 metros tem uma divisão da rede, então fica 2x2 cada lado. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, 6x3, né? 6 metros é o comprimento total da quadra. E depois eu venho para 9 por 4,5, e aqui eu tô 14 por 7. Tá muito mais próximo dos 18 por 9, que é o tamanho oficial, tá? Desculpa que eu me confundi nisso. Então, o que acontece é assim, eu começo a fazer essas adaptações com esse objetivo de deixar uma liberdade de movimento muito maior, de deixar a criança com uma possibilidade de ação, né, e desenvoltura de movimentação e de ação técnica maior, e começo aqui, né, a especializar os fundamentos básicos que ela tinha. Ela vai melhorar de tal forma que eles vão se tornar fundamentos especializados. Por quê? Porque eles começam a fazer a junção, eles vão agregar o deslocamento, a movimentação, com essa habilidade da manipulação da bola, de tocar, né, de fazer a manchete, de sacar por cima, por baixo. Aqui ainda a gente está trabalhando o saque por baixo, mas como eu já iniciei o movimento da cortada na fase anterior, aqui eu já posso começar a treinar o saque por cima, porque a criança já vai estar entendendo essa habilidade, esse fundamento especializado que é sacar por cima. E o que é importante é assim, existem muitas formas de se fazer o jogo adaptado, né? De se desenvolver aí a ideia, né, de jogos pré-desportivos. Eu gosto muito eu tenho uns 3 ou 4 joguinhos, né, pré-desportivos de vôlei que eu uso assim com uma certa frequência com as crianças na escola para ensinar o voleibol. E dentro desses jogos eu começo a trabalhar não só as regras oficiais, como
a ideia de cooperação que tem entre o jogo de voleibol, porque apesar do jogo ele ser o mais exigente tecnicamente, né, o mais cruel, como eu digo, porque ele não admite erros, o jogo de voleibol ele é o mais cooperativo, o mais colaborativo. Por quê? Ele exige, a regra exige, a fundamentação técnica do voleibol exige que você divida a responsabilidade com seus amigos de equipe. Tanto é que você não pode dar 2 toques seguidos na bola, né? Você precisa compartilhar essa participação no jogo com o seu amigo. Então, quando você recebe um saque ou recebe um ataque da equipe adversária, você vai tocar na bola uma vez, você pode ser o melhor jogador do time. O que vai atacar, o que vai fazer ponto. Mas se você recebeu a bola antes de você tocar essa bola de novo e passá-la para o outro lado, algum companheiro de time tem que tocar, né? Tem que preparar esse ataque para você. Porque se ele não faz isso, você toca na bola em seguida, você comete uma falta, né? De estar tocando 2 vezes na bola e o que vai dar o ponto é a posse de bola para o outro time novamente. Então, essa cooperação, essa coparticipação dos amigos aí no jogo, ela é muito importante, né? E é uma coisa que tem que ser trabalhada. Por quê? Não dá para se jogar voleibol sozinho. Não dá para se jogar voleibol com mais um amigo só, né? Eu tenho que entender sempre que para que eu possa desenvolver o meu jogo da melhor maneira possível, desenvolver a minha técnica da melhor maneira possível, eu tenho que possibilitar, eu tenho que compartilhar, né, o meu treinamento e as possibilidades que eu tenho de tocar na bola, de me desenvolver com os meus amigos de time. Porque quanto mais desenvolvidos eles estiverem, maior a chance de eu estar me desenvolvendo também, né? Diferente, por exemplo, do que muitas vezes a gente vê no futebol, que a pessoa pode pegar a bola, sair driblando, conduzindo, driblar todo mundo e fazer o gol sozinho, né? Sem se preocupar. Isso acontece muito com criança, sem se preocupar em passar a bola para o amigo ter a chance de se desenvolver, né? O voleibol não permite isso. Então, também é uma outra visão, uma outra característica que é importante que o voleibol tem, tudo bem? Aí chega o grande jogo, né? Que é o próximo passo, que é a hora que a gente deixa tudo oficial, né? Tamanho da quadra, 18x9. Posso aí aumentar a altura da rede de acordo com o que esses meus alunos estão respondendo, mas normalmente 2,20 m é uma altura bem adequada, né, para esse trabalho de iniciação, para esse trabalho de desenvolvimento técnico e das características dinâmicas do jogo. Eu não tenho a necessidade, por exemplo, de pôr a rede mais, até porque eu preciso fazer essas crianças entenderem a dinâmica do jogo, principalmente quando a gente fala aqui, ó, do rodízio, né? O rodízio, eu tenho várias formas de fazer, ou melhor, eu tenho uma forma só de fazer o rodízio, eu tenho combinações e posicionamentos, né, específicos para iniciar o jogo, e eu tenho uma ordem, né, que é importantíssima de troca dos jogadores de posição, para que eu dê a oportunidade para todos de iniciar o jogo, né? Então, quando a gente fala em rodízio, o grande objetivo do rodízio é que todos os jogadores do time passem pelo saque.
E o saque, ele é sempre feito da posição número 1, né? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um esqueminha de como cada um se posiciona, o número desse posicionamento na quadra e como eles têm que fazer esse rodízio para que todo mundo tenha a oportunidade de passar pelo saque. Acontece algumas vezes de não passar pelo saque? Pode acontecer. Depende da quantidade de vezes que o rodízio vai ter que ser feito, porque todas as vezes que você tem o saque, né, você vai sacar para começar o jogo. Enquanto você não erra, enquanto você não perde a posse de bola, enquanto o outro time não faz ponto, você vai continuar sacando. Então, por exemplo, se eu tiver, e lá na iniciação isso acontece muito, a gente quer mostrar para a criança, fazer a criança entender da dificuldade que é jogar o voleibol e da importância que o gesto técnico, o fundamento tem no jogo, e a criança está super ansiosa para jogar. Ela vai ficar, mas a gente não vai jogar, mas a gente não vai jogar. Ah, isso eu já sei fazer, mas a gente não vai jogar, eu já sei fazer isso, não vai jogar? Você pega e põe alguém para sacar, né? E se é uma criança que sabe, que consegue fazer a bola passar da rede, e o outro time não consegue receber adequadamente, pode ser que o set de 25 pontos acabe só com aquela criança sacando. Aí os outros não vão fazer o... não vai existir o rodízio, os outros não vão chegar lá. Isso pode acontecer, mas daí eu pergunto, se o professor está vendo isso acontecendo, qual precisa ou qual poderia ser a atitude dele em relação a essa situação? Isso é uma pergunta para vocês. Quero ver o que vocês falam. Paulo, Alissa, Gabi. Eu vou parar de compartilhar. Eu acho que vocês estão dormindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá aí ainda. E aí? O que o professor faz num momento desse, Paulo? Pedro Paulo. Eu acho que eu deveria colocar para cada hora um sacar, independente do ponto. Só para criar o rodízio. Tá. Alguém tem alguma ideia diferente? Gabi, Alissa? Pior que não, na verdade, professor. Tô pensando, mas não... nada. Não, né? Então, na verdade, o que o Pedro falou é realmente a melhor opção. Você tem a possibilidade, dentro da aula, dentro da atividade, de estar fazendo essa variação, essa alteração, né? Como eu falei no começo, eu posso flexibilizar as regras de acordo com o interesse que eu tenho no ensinar, com a possibilidade que eu tenho no ensinar. Então, eu posso determinar para que a criança não fique chateada porque você tirou ela do saque, ela estava acertando, é falar o seguinte, ó, cada um vai dar no máximo 2 saques, acertando ou não. Então, olha a ideia. Se eu vou fazer 2 saques cada vez, a princípio eu diminuo a possibilidade do rodízio. Eu estava lá no saque, saquei a primeira, errei. Quando a bola volta para o meu time, ao invés de rodar, eu vou ter a chance de sacar de novo. E isso, para mim, vai ser um fator de motivação para eu continuar, para eu tentar acertar. Aí eu estou acertando. Acertei o primeiro, acertei o segundo. Eu poderia acertar o terceiro, mas vai ter o rodízio. Eu, enquanto professor, preciso deixar muito claro que quem está acertando está passando a possibilidade para o amigo acertar. E se eu torcer bastante para ele acertar, rapidamente eu volto para sacar. Porque se cada um está fazendo 2 saques, independente de acertar ou errar, eu sei que em algum momento, né, não muito distante, eu vou estar voltando ali para treinar de novo.
Então, a ideia de fazer isso é importante, né? Nessa relação, tudo bem? Do que a criança está fazendo. Tranquilo? Aí, olha lá. Rodízio. O rodízio, né, é uma característica que é geral aí do mini voleibol, independente da fase, no cumprimento do qual todos os alunos devem passar por todas as posições durante um jogo para que o desenvolvimento deles seja pleno e para que eles tenham a possibilidade de escolher qual será, né, o posicionamento em que vão jogar no futuro. Eu não vejo bem assim que é uma característica do mini voleibol. Eu acho que o rodízio é uma característica muito forte do jogo de voleibol, né? É uma regra que o jogo oficial tem e que ele vai ajudar a gente a entender ou desenvolver ou auxiliar a escolha da posição, perfeito. Mas eu falo para vocês, igualzinho eu falei quando eu dei a aula de handball. O handball, a gente fala que o jogador ele tem que ser polivalente, ele precisa saber jogar em mais de uma posição. Com o rodízio, o voleibol faz a mesma coisa. Porque apesar de eu escolher qual é o meu posicionamento para jogar no futuro, né? Eu preciso saber jogar em todas as posições, porque independente da minha posição, eu vou passar pelas outras. Ah, professor, mas no alto rendimento a gente vê, por exemplo, que o atleta ele pode, depois do saque, sair da posição original do rodízio e ir para a posição dele. Pode. Só que todas as vezes dá tempo. Muitas vezes esse saque, né, a velocidade da bola é tão grande que em um primeiro momento, quando a bola é colocada em jogo, né, nem sempre o atleta vai conseguir chegar até ela. Nem sempre, chegar até ela não, fazer a troca de posição. Chegar na bola ele precisa, né? E o que acontece? Normalmente, a gente, taticamente, falando de jogo de vôlei, principalmente na iniciação, aí ó, volta a crueldade do jogo, eu estou num trabalho de iniciação, mas eu vou participar de um festival, de um campeonato. Qual é a orientação que eu dou para o meu atleta que vai sacar? Eu falo para ele, direciona a bola do saque no jogador do outro time que tem a maior dificuldade de recepção. Por quê? Porque se ele não recebe bem, o passe não vai ser bom. Se o passe não vai ser bom, o levantamento vai ficar, o trabalho do levantador vai ficar prejudicado. Se o trabalho do levantador ficou prejudicado, muito provavelmente a resposta do atacante, né, que é a cortada, vai sair ruim. Aí eu tenho mais chance de recuperar essa bola, de defender e fazer um ataque melhor. Então daí a gente começa a pensar não só daquela forma bonitinha do desenvolvimento técnico, eu já começo a pensar na parte tática, e a parte tática vai pensar sempre em vitória, né? Não tem jeito, nenhum treinador, né, desenvolve uma parte tática assim, não, eu não quero ganhar, eu vou desenvolver uma parte tática para perder o jogo. Ninguém faz isso, né? Não tem lógica um pensamento desse. Tudo bem? Então daí aqui a gente vai falar do rodízio, e o rodízio é esse, ó. Eu posiciono os meus atletas na quadra sempre, ó, no sentido horário. Então, ó, posição número 1. Depois da 1 eu vou para 6. Da 6 eu venho para 5. Da 5 eu vou para 4, que é lá na rede. Da 4 para 3. Da 3 para 2. Da 2 eu volto aqui na 1. A posição número 1 é a posição, o jogador que está nessa posição é o que pode vir aqui, ó, fora da quadra, aqui na linha de fundo, em qualquer lugar, para fazer o saque.
Como que eu sei que aqui é a linha de fundo? Olha só, aqui em cima tem uma pequena extensãozinha tracejada, né? Representando a rede. Então, esses jogadores aqui, ó, que estão na posição 2, 3 e 4, eles estão na quadra numa situação de zona ofensiva. Os jogadores que vão fazer o ataque, eles têm que estar dentro desse espaço, ok? Estando dentro desse espaço, né, eles posicionados aqui, sendo os jogadores da posição 2, 3 e 4, eles podem saltar aqui dentro e bater a bola acima da altura da rede. Os jogadores que estão aqui atrás, ó, o jogador da posição 1, da 6 e da 5, eles estão atrás da linha de 3 metros, eles ficam aqui, ó, esse espaço todo é a zona de defesa, ou zona defensiva. O jogador que está posicionado aqui originalmente no rodízio, ele só pode bater a bola acima da linha da rede se ele saltar antes dessa linha de 3 metros aqui, ó. Se ele pisar aqui dentro da zona de ataque, se ele encostar qualquer parte do corpo aqui dentro da zona de ataque, ele não pode saltar e bater a bola alta. Ele tem que passar a bola, ela estando abaixo da altura da rede. Tudo bem? Então, os jogadores que estão aqui atrás podem atacar? Podem, sem nenhum problema, desde que saltem aqui de trás. Lembrando que esse posicionamento aqui, ele é um posicionamento de relação. O que quer dizer um posicionamento de relação? Olha só, se eu quisesse pegar esse jogador número 2 e colocar ele aqui, ó, eu poderia? Aqui, ó, no lugar da seta. Eu poderia ou não? Me respondam aí. Jogador número 1? Não. Foi pegado para mim, por favor. Eu não ouvi ninguém falando. Eles vão ver? Não sei. Alissa, ele pode estar aqui mais atrás ou não? Eu acho que não, né? Porque não é a zona de ataque ali na frente. Aí é que tá a minha esposa dando bom dia para vocês. Olha só, na verdade, lembra que eu falei que era um posicionamento de relação? O que eu tenho que entender é, os 3 jogadores que estão na zona de defesa, eles não podem estar mais perto da rede que os jogadores da zona de ataque. Então, por exemplo, se eu trago o número 2 aqui no lugar dessa setinha, o que ia acontecer? Ele, mesmo estando na zona de defesa, ele está mais próximo da rede que o jogador número 1. Então, não tem problema. Tá? É como se eu dividisse a quadra assim, ó. Fizesse um risco aqui, onde eu estou mostrando, um outro aqui e um outro aqui. Todas linhas imaginárias. Então, o posicionamento ele fica assim, ó. O número 1, ele tem que estar mais próximo da linha lateral direita do que o número 6, mais próximo da linha de fundo que o número 2. O jogador número 2, ele tem que estar mais próximo da rede que o 1 e mais próximo da lateral que o 3. O 3, ele tem que estar mais próximo da rede que o 6 e tem que estar no meio. Não pode estar mais próximo que a linha lateral esquerda que o 4 e que o 2, jamais. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. O número 4, ele tem que estar mais próximo da linha lateral esquerda do que o 3 e mais próximo da rede do que o 5. Então, essa relação, ela pode acontecer. Se eu pegasse e colocasse, ó, o número 1 aqui, trouxesse o número 6 aqui do lado, o número 5 aqui no lugar do 6, e baixasse os outros 3 e ficasse todo mundo posicionado nesse pedacinho aqui, se o 2 está mais próximo da rede, se o 3 está mais próximo da rede e o 4 está mais próximo da rede, não ia ter problema nenhum. É claro que não seria um posicionamento inteligente, porque quando eu distribuo os atletas aqui, os 6 atletas, dentro do espaço da quadra, eu procuro ocupar mais espaço
para evitar que a bola, ao ser sacada, caia no chão. Eu não gosto nem desse posicionamento com o 6 aqui, ó. Normalmente, quando eu ensino os meus alunos, o 6, ao invés de estar aqui no fundo, ele está bem aqui no meio, ó, onde está essa bolinha vermelha agora. Por quê? Porque, olha só, eu deixando assim, o tamanho do espaço para a bola ser lançada aqui. Se eu venho com o jogador número 6 e ocupo essa posição, eu diminuo a possibilidade do saque nesse espaço. Eu aumento a chance de conseguir uma defesa adequada, né? Assim. Agora, posicionei. Quando eu vou rodar, né? Ou melhor, quando eu posiciono as pessoas na ordem numérica, eu estou indo em sentido anti-horário, né? Porque, ó, tá aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os ponteiros do relógio, sentido horário, são sempre assim, não é? Aí tem gente que fala para mim assim, professor, não sei, eu só tenho relógio digital. Então, mas quem tem o relógio analógico de ponteiro, sabe que o ponteiro roda da esquerda para a direita sempre, tá? Que é o que a gente faz quando vai rodar. Então, normalmente, eu vou começar um jogo de vôlei, eu acho que isso é a parte mais divertida. Porque todo mundo, toda criança quer começar o jogo sacando. Só que daí tem um detalhe. Se o meu time vai começar com saque, se eu ganhei no par ou ímpar a posse da bola e eu vou sacar, eu venho com a bola aqui para a posição número 1, saio da quadra e faço o saque. Agora, se o saque vem da outra equipe, eu quero ser o primeiro da minha equipe a sacar. Eu venho e me posiciono aqui. Eu vou ser o primeiro a sacar? Não, porque o saque, a posse estava com outro time. Quando eu ganho a posse de bola, eu tenho que fazer o rodízio. Então, quem estava aqui vem para a posição número 6. Então, eu vou ser o último da minha equipe a sacar. Tá? E as crianças, quando não entendem isso, ficam revoltadas. Tio, mas eu vim para a posição número 1 que eu queria sacar. Sim, mas você tem que fazer o rodízio. Quando a bola não é sua e você quer ser o primeiro a sacar, você tem que se posicionar na posição número 2. Oi. Pode falar. Tá bom. Aí, é isso que acontece, ok? Olha só, quando a gente sai do... Todos entenderam o rodízio? Podemos seguir? Nossa, a Gabi foi embora, nem falou tchau. Olha só, então, o que acontece é assim, quando a gente tem essa possibilidade aí de fazer o rodízio, de desenvolver todo esse trabalho, o que é importante? É importante que eu repita muitas vezes, né? Para a criança entender que se ela precisar sair desse lugar de origem, na hora do jogo, a hora que o jogo está acontecendo, todas as vezes que parar a bola e for ter um novo saque, ela tem que voltar para aquela posição. Ela tem que voltar para aquele lugar onde ela estava. Então, quando eu mostro isso aqui para os meus alunos, né, quando eu ensino para a criançada esse posicionamento aqui, eu combino com eles o seguinte, ó, Alissa, você vai estar na posição número 1. Pedro Paulo, você vai estar na posição número 6. Alissa, todas as vezes que tiver um rodízio, todas as vezes que a gente fizer o rodízio, você vai seguir o Pedro Paulo. Você vai para o lugar dele. Pedro, você está seguindo a Gabriela. A Gabriela está seguindo o Sebastião. O Sebastião vai seguir o João. O João vai seguir o José. O José segue a Alice. Então, quando eu determino com a criança quem ela vai seguir, para onde ela vai, eu diminuo a possibilidade de erro. Olha lá, diminuir a possibilidade de erro. Não disse que eu garanti que não vai ter erro. Tudo bem? Por quê? Porque a maior incidência na iniciação de erro é o erro de posicionamento no rodízio. Por quê? Porque a criança realmente esquece. E isso é normal de acontecer. Normalmente, quando eu faço isso,
além de falar quem ela vai seguir, eu coloco números riscados com giz na quadra, para que ela lembre, né, onde é o posicionamento, onde eu tenho que estar. Eu não posso me descuidar disso em nenhum momento enquanto a gente está fazendo essa possibilidade do jogo. Tudo bem? Tranquilex? E daí, aqui, eu falo para vocês o seguinte, eu acabei subindo errado aqui, ó. Quando a gente fala assim da rede, né, eu preciso trabalhar com os meus alunos essa ideia, né, da rede de voleibol como um instrumento para mim importante, né, em relação ao desenvolvimento total do jogo, né, ao desenvolvimento global do jogo, pensando nisso aqui, quer ver? Ó? Eu tenho que entender, né, que esse aumento da rede ele vai dificultar algumas ações, alguns movimentos, mas eu preciso saber o seguinte, que se eu não estimular essa criança a se adequar, a se adaptar a essa nova altura, como que eu vou fazer o desenvolvimento, por exemplo, dela para aumento de potência de impulsão? Eu preciso realmente estar trabalhando com ela a partir do momento que ela domina o fundamento, né? Novos desafios. Porque eu sei que se é um menino e ele vai querer jogar profissionalmente, né? Ele vai ter que conseguir jogar com a bola, com a rede, ó, a 2,43 metros de altura. Se é uma menina, a 2,24 metros de altura. Então, se eu não estimular esse tipo de adaptação, de desenvolvimento, eu vou estar atrapalhando, tudo bem? Então, o objetivo aí, né, do mini voleibol é promover esse desenvolvimento, é ajudar, né, as crianças a entender todo o processo dinâmico dessa modalidade, da estruturação da modalidade e ter uma sequência pedagógica, né, para que ela consiga aprender. Professor, mas no começo da aula você tinha falado sobre os jogos pré-desportivos, né? Até agora você falou de uma estruturação, mas não falou nada de pré-desportivo. Bom, eu gosto muito de trabalhar com câmbio. Câmbio é uma adaptação do voleibol que é usada inclusive pela terceira idade, né? Pelos idosos nos jogos regionais do idoso, que muda a dinâmica do jogo em relação à manipulação da bola. Eu posso segurar a bola e posso reter a bola por 2 segundos, que é uma característica totalmente contrária à natureza do jogo de voleibol, que você não pode segurar. Então, quando eu permito que a criança segure a bola e tenha aí 2, 3, 4 segundos, eu posso flexibilizar a regra para ela pensar para quem ela vai jogar, onde vai jogar, se ela tiver que jogar para o outro lado, é muito importante para eu entender. Se eu tenho essa possibilidade de jogar o câmbio segurando a bola e ensinar a dinâmica do rodízio logo que ela faz o saque dela depois, né? Ou melhor, ela fez o saque. Ao sacar, entrou na quadra, né? A bola passou para o outro lado, eu faço ela rodar, eu já coloco uma outra criança em situação de saque, caso a bola permaneça com o meu time. Então, eu posso criar diversas formas dela entender o processo do rodízio, de entender a dinâmica do rodízio, entender o posicionamento em quadra, com jogos pré-desportivos. Tem um outro joguinho que eu chamo de resgate, que é um jogo para treinar só o saque e a recepção, a manchete, né?
Cada vez que a criança acerta o saque e alguém do time dela consegue receber a bola de manchete, ela resgata esse amigo. O amigo vem para o lado dela, ganha o time que trouxer mais gente para o seu lado. Né? Tem o Prisioneiro, que é um jogo que, na verdade, a gente faz o jogo de câmbio ou o jogo de vôlei normalmente, só que cada vez que eu vou jogar a bola para o outro lado, além de tentar o ponto, eu tento tirar um jogador do time. Então, por exemplo, eu estou jogando, tô eu e o Gasparzinho aqui do meu lado jogando contra o Pedro e a Alice. A bola está na minha mão, eu tenho que jogar. Eu falo assim, Pedro, e jogo a bola. Se eu conseguir fazer a bola cair no chão, além de ser ponto para mim, o Pedro fica ou 2 rodadas fora do jogo. Por quê? Porque a Alissa, quando receber a bola novamente e for jogar para o meu time, ela vai escolher se ela quer salvar o Pedro ou se ela quer tirar alguém do meu time. Se ela conseguiu o ponto e ela escolheu salvar, por exemplo, o Pedro volta. Então daí entra de novo aquela ideia da colaboração, da cooperação, do trabalho em equipe, da participação no jogo, tá? Nós vamos fazer esses jogos assim que voltar aí as aulas práticas. Espero que seja muito breve. Agradeço muito a participação e a atenção de vocês aqui e estou aberto para dúvidas se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, agradeço muito a participação e o nosso encontro fica marcado para a próxima aula. Ô, professor, essa altura da rede e do posicionamento vai cair na prova no jogo do mini vôlei? Tipo assim, qual que é a altura para criança? Porque tem várias alturas, né? Não. Eu vou perguntar na prova o que é oficial só. Eu acho difícil. Se bem que essa primeira prova, Alissa, sou eu que monto, né? Porque essa disciplina é blended. A segunda prova, né? A prova do segundo bimestre é aquela que vem de São Paulo. Pode ser que nessa segunda prova entre isso, tá? Eu não vou perguntar, eu vou me atentar mais para a parte oficial mesmo. E, na verdade, a minha preocupação é mais a parte técnica, o entendimento do rodízio, coisas assim. A altura da rede, Alissa, toda vez que você sai do oficial, né, existem recomendações, mas, na verdade, você, enquanto professora, vai pôr de acordo com a realidade que você tem dos seus alunos. Então, não tem assim, se eu for falar na federação, num jogo de iniciação, né? Até os 15 anos é 2,20 m, 2,30 m no máximo. Antes disso, né, não aumenta a altura da rede. Então, vai depender muito do que você vai fazer. Tudo bem? Mas é bom dar uma estudadinha nisso, principalmente para B2. Tá, entendi. Demorou. Gabi, você voltou, amor. Tudo bem? Prof, eu tive um problema com o aplicativo no meu computador, aí travou e eu tive que reiniciar tudo. Aí Normal, isso acontece. Com o meu acontece também. Sabe o que eu estou fazendo para não ter essas paradas? Eu estava usando o meu no notebook no Wi-Fi e estava dando muita interferência. Aí eu conectei com um cabo de rede, porque daí a estabilidade da internet é maior pelo cabo do que pelo Wi-Fi. Eu não tive mais problema. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, é melhor. Daí não dá para ficar na cama dormindo, né? Enquanto tá dormindo, não, assistindo a aula deitadinha. Tem que sair e conectar no cabo de rede. A não ser que você tenha um cabo bem grandão que chegue na cama. Ai, quem dera. Não, E agora com tudo fechado não dá nem para comprar, né? Mas vocês têm mais alguma dúvida, galera? Alguma coisa que eu possa ajudar? Não, tranquilo, senhor. Tudo de boa. Tranquilo? Então a gente encerra por hoje. Muitíssimo obrigado pela participação e atenção de vocês. E eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Beleza? Beleza, professor. Obrigada, viu? Eu que agradeço.
vou parar a gravação e daqui a pouco eu vou postar essa aula no AVA. Se daí vocês tiverem alguma dúvida, quiser assistir de novo, vai ficar lá disponível na unidade 2. Não, unidade 2, sessão 3, mini voleibol. Tudo bem? Tá ok. Obrigado, professor. Falou, galera. Beleza. Beijo para vocês. Até mais. Parei a gravação, hein?